Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais este nosso Café com Palavras, amém? Hoje está um friozinho de respeito, né? Mateus capítulo 7, versículo de número 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Casa firme, né? Amados, às vezes muitas vezes, né, conversando com pessoas, a gente traz lembranças do nosso passado, da nossa vida, né, da nossa conversão. Isso é normal entre os irmãos, né, haver esse tipo de conversa. E aí, quantos anos você já é convertido? Já faz 10 anos, eu tô 3 anos, vou até 25 anos. E conversando com o irmão sobre isso, ele perguntou para mim, né, quanto tempo você tem de convertido? Eu tenho 26 anos de convertido, 26 anos, quase 27. E aí ele disse, eu tenho 30 anos já de convertido. Puxa vida. E começamos ali a compartilhar experiências, né, da nossa conversão e tal. E ele disse, olha, você nunca desviou do caminho? Eu falei, graças a Deus, nunca me desviei do caminho, né? Nunca abandonei Jesus. É diferente de não pecar, né? Que não, isso é impossível, né? As pessoas não pecar, né? Em pensar, em falar, ou em olhar, ou não olhar, ou fazer de conta. Pecado, infelizmente, todo ser humano peca. Não há como não pecar. Mas o terrível é viver no pecado. Isso nós não podemos, né? E ele fez então essa pergunta e eu disse, não, nunca abandonei Jesus, sempre continuei, bem ou mal, sempre continuei na presença dele, seguindo ele. Agora, qual a fórmula? Qual a fórmula? Será que existe uma fórmula? Existe. Qual a fórmula? É ouvir as palavras dele e continuar firme, né? Porque Jesus, ele diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica. Agora, que palavra é essa? Se você ler ali, você vai ver que estas palavras, elas estão contidas lá em Mateus capítulo 5, que fala sobre o Sermão da Montanha, passando pelo capítulo 6, passando pelo capítulo 7, entendeu? Pelo capítulo 6 inteiro, passa pelo capítulo 7, e então Jesus diz, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. É simples. E aqui, se você ler esse capítulo 5, 6, você vai encontrar muita coisa, né? Você vai encontrar a oração do Pai Nosso, você vai encontrar como você faz jejum, você vai encontrar que os seus olhos são a luz do seu corpo, você vai encontrar as bem-aventuranças, né? Você vai encontrar ali algumas coisas que Jesus diz para você fazer quando você dá oferta, quando você... Na verdade, é um manual de vida para o cristão. Então Jesus está dizendo, todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele está querendo dizer em tudo aquilo que ele falou, porque esse é o final daquele momento que ele está reunido ali com aquelas pessoas, no famoso Sermão do Monte, passando por outros capítulos, ele diz então, olha,
Vou fazer o resumo. Todo aquele que ouvir essas minhas palavras, tudo aquilo que eu falei aqui, e praticá-las, eu vou assemelhá-lo como um homem que construiu a sua casa na rocha, sobre uma rocha. Por quê? Porque desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre rocha. Então, se nós ouvirmos as palavras de Deus e nós verdadeiramente fizermos aquilo que Ele disse para nós fazermos, nós vamos construir uma casa na rocha. E isso não quer dizer que você não vai enfrentar problemas. A Bíblia diz que sim. Desceu chuva, correram rios, olha, enchentes, bateram contra a casa, mas a casa ficou de pé. Então, esse é o remédio. É a palavra de Deus, é ouvir a palavra e praticar. No momento bom, você vai ficar firme, você não vai se ensorbebecer. No momento ruim, você vai ficar firme, você não vai esmorecer. Porque as palavras dele estão vivas na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um dia maravilhoso na presença dele, que o Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.